obrigado pela audiência. É um prazer enorme comandar esse programa da Acreditar aqui na Connect TV, que você pode assistir pelas mídias sociais, pelo YouTube. E, por favor, se for pelo YouTube, se inscreva no canalzinho, dá um joinha pra gente aí, dá uma curtida. Assim como você também pode assistir pelo app e pela TV. As TVs são várias e aí você vai poder ver isso na nossa descrição aí. Hoje a gente sempre traz uma pessoa diferente aqui para fazer entrevista. A gente repetiu poucas coisas até hoje, o diretor às vezes pede para trazer mais uma pessoa e a gente nunca repete o programa, graças a Deus, já está mais de 55 programas sem repetir. E é uma satisfação muito grande trazer pessoas. Eu posso até repetir o convidado, mas o tema não, sempre um tema novo. E hoje eu estou trazendo a Giovana Vieira, que fez um livro há um tempo atrás, Ferramentas para obter sucesso no comércio eletrônico, B2B. Achei fantástico o tema, foi uma indicação de um amigo, e eu falei, não, quero levar ela lá. E aí a gente começou aqui a conversar, como sempre, antes de gravar a gente faz uma entrevistinha assim, para descontrair, e ela começou a falar tanta coisa legal, que eu vou tentar lembrar de tudo e fazer ela falar tudinho aqui para nós. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com você. E a gente já conversou muito, né? Nossa, até parece que a gente se conhece há anos, né? É uma coisa assim, foi muito bacana esse bate-papo de introdução. E eu vi, quando você falou assim, eu sou professora, já é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu acho que o professor merece respeito, porque sem educação, o Brasil, a vida da gente não vai para frente. O que você tem a dizer sobre a educação? Então, Ronaldo, a educação é a base de tudo. E o conhecimento é a única coisa que você tem para mudar. Mudar empresas, mudar nações, mudar pessoas. E eu sempre tive uma paixão desde menina, né? Eu tinha 3 grandes desejos. Eu tinha o desejo de me tornar professora. Obviamente, eu não sabia que eu ia ser professora das melhores universidades do país depois de muitos anos. Escrever um livro, e aí eu escrevi 2, o outro está saindo agora. E conhecer um pouco o mundo, eu tinha essa curiosidade. Tive essa oportunidade de conhecer algumas coisas, né? Mas de tudo que eu faço na vida, a coisa que eu mais me orgulho, que eu tenho prazer, é quando eu estou dentro de uma sala de aula. Que legal. Porque nesse momento eu estou ajudando, eu estou colaborando para que pessoas se desenvolvam, né? Uhum. E isso é um prazer imenso para a minha alma. Então, que legal. Eu de fato acredito que o conhecimento, ele é o nosso caminho, é o meu propósito, é o nosso norte e é o que vai fazer uma sociedade mais digna, mais justa e um país melhor. Giovana, e você também é consultora e mentoring, né? Então. Me explica como que você casa tudo isso. A vida vai mudando as coisas, né? Eu fiz mestrado, eu tinha uma carreira no mundo corporativo, eu cheguei a um cargo de direção, e aí eu fui estudar comércio eletrônico no mercado B2B, porque eu descobri que naquela época não tinha nada disso no país. Então eu falei, estou perdida, eu preciso aprender. E quando eu entrei no mestrado, Ronaldo, eu realmente me descobri. Né? Eu falei, não quero mais o mundo corporativo tradicional. Abri uma consultoria, eu tenho uma consultoria chamada Evolui, que a princípio... Que nome fantástico, né? Evolui com E, porque é a mesma coisa que evolução em francês. Que nem acreditar. Acreditar é a soma de acreditar e o E é para mostrar a expectativa, né? A expectativa. E aí eu falei, bom, eu vou abrir a minha empresa com o objetivo de implantar comércio eletrônico no mercado B2B. Mudou tudo. Né? Hoje eu tenho uma operação de negócios digitais, eu trabalho com Omnichannel no mercado B2B, no mercado B2C, faço mentoria, eu trabalho muito com mentoria de executivos, para estratégia, para a área comercial, tenho a minha carreira de treinamentos corporativos, então treinamentos customizados e dou aula. Né? Assim, como eu faço isso em 24 horas? Dormindo pouco. É fazendo o que você gosta. Eu acho que a grande diferença eu não me sinto cansada, porque todas essas atividades me levam ao meu propósito, que é levar o conhecimento, né, de maneiras diferentes, mas eu estou sempre trabalhando com conhecimento. Então eu tenho um prazer muito grande no que eu faço.
Eu faço com amor, eu faço por paixão, eu faço porque gosto, né? Uhum. E você estava me dizendo sobre a disciplina, o quanto a disciplina é importante para a gente obter sucesso. Conta um pouquinho disso. Bom, vamos lá, né? Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu acordo 5h30 da manhã todos os dias, das 5h30 às 7 eu leio um livro, eu pratico esporte 3 vezes por semana, eu faço 2 vezes por semana aula de dança. Que legal. Né? Zumba, que é para acordar. acordar. E eu tenho muita disciplina. E eu acho o seguinte, você não precisa ter tanto talento, mas você precisa ter foco, disciplina e saber onde você quer chegar. E não tem milagre, né? Você precisa da disciplina para te orientar, para você poder saber o caminho que você vai percorrer, o que você tem que aprender. Não tem crescimento exponencial sem disciplina. Né? É verdade. E a disciplina te faz manter a mente saudável, porque você sabe exatamente aonde você quer chegar. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, muito disciplinada. A minha mãe sempre fala assim, até excessivamente, né? Uhum. Mas eu acho que a disciplina me trouxe até aqui. A disciplina é a minha grande virtude. Mas eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão, né? É uma coisa que, se você não tiver sede de conhecimento, para buscar esse conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir ter habilidade, por mais que você diga que são separados, uma coisa puxa a outra, né? E a atitude sua vai mudar exatamente se você estiver trabalhando em harmonia com o conhecimento e a habilidade que você tem. Eu costumo dizer o seguinte, pensa um pouco. Por que você precisa hoje de uma escola, de um mentor? Você tem tudo isso disponível, né? O que você precisa é de uma orientação de como usar aquilo que você vai buscar no conhecimento. Mas assim, se você tiver disciplina, você vai ter o conhecimento disponível, a internet te trouxe isso, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo para trás. Você precisa saber onde você quer chegar. Verdade. Né? O fato é que a disciplina só faz sentido quando você sabe o que você quer, né? Onde você quer chegar. E existe uma dificuldade muito grande das pessoas identificarem qual é o seu sonho, qual é o seu caminho, qual é o seu propósito. E por isso eu gosto de dar aula. Né? Você vai falar assim, mas Giovana, você dá aula de negócios? Eu dou aula de projeto, de processos, de estratégia, de uma série de coisas. Mas eu estou falando da vida das pessoas, eu estou falando do caminho, eu estou falando do conhecimento. Então, quando eu consigo ajudar uma pessoa a estabelecer uma carreira melhor, a ter um rumo melhor na vida, automaticamente a disciplina vai vir, entende, Ronaldo? Sim. É um conjunto. Sim. Foco, Sim. determinação e disciplina. Sim. Sabe que eu também faço isso e em alguns cases nossos, a gente descobriu que quando a pessoa, muitas vezes, ela tem dificuldade de falar o que ela quer, a gente faz ela dizer o que ela não quer. E aí, quando ela diz o que ela não quer, ela começa realmente lembrar daquilo ou achar um caminho para aquilo que ela quer. E funciona, porque às vezes a pessoa só precisa descobrir, olha, o que eu não gosto ou o que eu quero, que é o mais importante, mas de uma outra maneira. Você tem que achar realmente esse propósito. Você usa alguma ferramenta como análise SWOT ou ela já não precisa mais de tantos cruzamentos? Não, eu gosto de usar ferramentas, né? Mas eu gosto de olhar nos olhos da pessoa Muito bom. E conversar. Né? Quando eu entro para fazer uma mentoria, antes de pensar em usar análise SWOT ou qualquer outra ferramenta, eu quero conversar, eu quero entender a vida da pessoa, né? Uhum. Porque a gente está esquecendo que todos nós somos seres humanos. Sim. E seres humanos têm comportamentos e esses comportamentos mudam com a sociedade. Então, por isso as empresas estão sofrendo tanto, né? Porque não conseguem entender o novo cliente. É verdade. E a transformação digital, eu acho que essa parte, ela veio com a pandemia, mas eu acho que ela não tem retrocesso, né? Eu acho que isso veio para ficar mesmo, definitivo, né? Então, esse é um tema que eu brilho os olhos, né? Porque eu começo explicando assim, o que é transformação digital, né? Transformação digital não é você ter um processo que era feito de uma forma tradicional e digitalizar. Transformação digital é a experiência do cliente, processos organizacionais e ferramentas. A pandemia, ela acelerou o uso das ferramentas, né? Sim. Mas se a gente parar para pensar, a Forbes traz um dado que
80% das empresas que tentam fazer a transformação digital não conseguem. Né? Sim, e a gente sabe que algumas empresas levam alguns anos para poder conseguir fazer. E eu tenho participado de alguns projetos. É um processo realmente, parece simples, mas você fazer de uma maneira orquestrada, que você vai comunicar com o seu banco de dados, comunicar com o funcionário, captar a percepção do cliente e tudo mais, leva um tempinho mesmo. Porque assim, a gente tem experiência do cliente, né? E aí nós vamos falar de pessoas, de processos e ferramentas. Na verdade, é uma mudança de cultura. Verdade. Né? Então, você tem que entender que você vai ter que gerar essa experiência do cliente, mas para gerar a experiência eu tenho que conhecer a jornada. Para conhecer a jornada eu tenho que conhecer o cliente. Sim. Então, isso já é bastante complexo. Né? Depois, você vai ter que entender se você tem as pessoas certas dentro da organização. Sim. Outro ponto. Você vai ter que administrar, você vai ter que mudar os processos para que eles possam ser digitais, porque também é um contrassenso você ter uma transformação digital com processo. E aí depois você escolhe as ferramentas. Mas Sim. O que eu vejo muitas empresas é comprando as ferramentas, né? Então vamos comprar o Kanban, vamos comprar o Scrum, vamos comprar uma plataforma de comércio eletrônico, vamos comprar o CRM, mas assim, para tudo, porque se você não tiver o resto, a ferramenta não serve para nada. Verdade, é verdade. E você acha que isso disparou mesmo? Foi depois do Orkut? Qual a ferramenta que veio que de repente abriu toda essa possibilidade? A gente vem vindo com uma evolução, né? Eu costumo dizer o seguinte, assim, o que mudou, né? Porque assim, tecnologia a gente tem sempre, até porque a palavra tecnologia significa uma forma diferente de fazer as tarefas para que as empresas ou as pessoas tenham mais tempo. Então a gente tem tecnologia da máquina a vapor. Verdade. Né? Então a gente sempre teve tecnologia. O que aconteceu com a quarta revolução industrial é a intensidade dessa tecnologia, né? Como a gente cresceu em 20 anos, o que a gente demoraria talvez 100, 120 anos para crescer. Porque aí o mercado falou o seguinte, eu tenho inteligência artificial, machine learning, robótica, impressão 3D, metaverso, blockchain, né? BI. E aí isso trouxe um movimento muito rápido, né? Então, se você pensar do Orkut agora para o TikTok, isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? Se você pensar que há 5 anos atrás a gente não tinha tanta conectividade e hoje nós temos 240 milhões de celulares no Brasil, mais do que a população, né? Então essa explosão de conectividade, essa explosão de tecnologia tem sido muito intensa, Ronaldo, e vai continuar sendo muito intensa nos próximos anos. E hoje as pessoas andam com o celular o tempo todo, né? Você olha para um, está com o celular, olha para o outro, o celular virou parte da nossa rotina. O Brasil fica 8 horas em média nas redes sociais e não fica mais do que meia hora sem colocar a mão no celular. O que a gente está fazendo aqui é um exercício enorme de não pegar no celular. Não olhar o que está acontecendo ali. Pois é, mas aí tem um universo de oportunidades para explorar isso, né? Verdade. Porque o seu cliente, ele está 24 horas praticamente no ar. Giovana, a gente vai fazer um intervalo. É rapidinho, pessoal. E a gente já volta, porque eu vou pegar esse negócio aqui do celular para a gente explorar um pouquinho mais. Até mais. Ótimo. Até daqui a pouco. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma
porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta aqui hoje com Emerson Wesley Dias. De volta hoje aqui com a Giovana Vieira. Estamos falando um pouquinho sobre essa tecnologia digital, sobre a transformação digital, falando um pouquinho sobre o cliente, o momento da verdade, e vamos explorar algumas outras coisas. A gente parou no bloco falando exatamente sobre o celular, que hoje o WhatsApp domina, as mensagens eletrônicas dominaram de uma vez a comunicação. Antigamente a gente pegava o telefone, ligava, hoje fica até deselegante quando a gente liga, né? Por que você não me passa uma mensagem? Você está me ligando? Aconteceu algum problema? Se eu ligar é sinal de alguma coisa errada. Você acha que essa comunicação eletrônica que a gente acaba tendo, essa mensagem, porque hoje eu percebo que para marcar exame, para marcar uma consulta, está cada vez mais atuante isso. Até para você fazer reservas de hotel, virou uma febre isso. Os robozinhos, né? Os chatbots, essas coisas todas. Você acha que essa tendência, ela ainda tem muito a crescer ou ela já chegou no ápice da criatividade? Essa é uma pergunta boa, né? E a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado. Sim. Né? Porque a humanização, ela é vital. Sim. Então, podemos automatizar? Ótimo. Podemos ter todas as ferramentas? Sim. Mas a gente não pode perder a humanização. Sim. Então, é claro, a inteligência artificial nos próximos anos vai ser responsável por boa parte da comunicação. Mas o fato é que a gente tem que entender algo que é interessante de pensar como que eu trago a humanização e como que eu trago a atenção do cliente nesses canais digitais. Sim. Né? E aí é um assunto que me interessa muito, porque quando você fala em atenção, o que é atenção, Ronaldo? Né? Atenção é um conjunto de substâncias químicas. Uhum. Aí você vai falar, nossa, o que é? Mas é. Né? Nosso cérebro funciona recebendo desejo e tensão, né? Tempo todo. O tempo inteiro. E a gente precisa acionar isso. Mas como prender a atenção de um cliente hoje ou de uma pessoa com o bombardeio de informações que ele tem, com a conectividade que existe? Então, olha o exercício difícil. Não é só investir em tecnologia, é como trazer uma mensagem, um propósito, uma novidade, uma necessidade de recompensa dentro do conceito da economia de atenção. Como você ser relevante, né, do ponto de vista de marca, de empresa, de pessoa, porque senão é simples assim. A atenção hoje de uma pessoa não demora mais do que 2 minutos. É verdade. 2 minutos. É verdade. E eu vou te fazer um comentário que aconteceu comigo. Eu fiquei triste há poucos dias atrás. Eu fiquei muito tempo por conta da pandemia, acho que todos nós ficamos dependendo de iFood, de um monte de coisa, né? Tudo eletrônico, loja, tudo Mercado Livre, aquelas coisas, sempre tendo uma opção eletrônica. Aí eu fui almoçar depois de muito tempo num restaurante. Chego no restaurante, o cara pega e fala assim: tá aqui o QR Code pro cardápio. Eu olhei pra cara do cara, você sabe quanto tempo eu demorei para vir aqui? E você quer que eu volte no celular? A gente ficaria aqui 2 anos conversando sobre isso, né? Porque a gente tem um espaço para um tipo diferente de ser humano, né? Para o que a gente chama do novo cliente, que é uma pessoa que está muito ligada à conectividade, que não quer falar, que não quer nem ser incomodado. Né? Então, para ele, esse modelo... Perfeito. Perfeito.
Mas tem pessoas como nós que queremos falar, né? A gente precisa, a gente não quer o QR Code, a gente quer o cardápio. E aí está uma De preferência perguntar, né? Qual é o prato melhor da casa? Você pode falar comigo, olha, você se incomoda de responder as minhas perguntas, né? E aí está um desafio, voltando à questão que você me perguntou, da comunicação, do atendimento, que é a empresa perceber que ela tem que disponibilizar todos os canais, porque ela precisa respeitar o desejo de todos os clientes. É verdade. E ela precisa prender a atenção dos diferentes tipos de clientes. É verdade. A gente sente isso hoje. Tem gente que cada vez mais quer a tecnologia. E tem gente que é como se fosse assim, eu não quero isso. E a empresa que tentar ficar só de um lado, eu realmente acho que ela vai ter dificuldade, porque a gente tem que ter uma adaptação para isso. Ela vai morrer. Vai. Ela vai morrer. Eu vou te dar um número que é assim, o varejo, né? Falando do varejo, 4% só da venda do varejo vem da venda online. Nossa. Só que 50% da venda física vem das pesquisas no mundo online. Então, assim, você tem que ter o canal online para determinar 50% da sua presença física hoje. Para montar o seu plano de ação, né? De ação. E a tua loja física hoje não é mais uma loja física, ela é um centro de entretenimento. Porque o cliente não precisa da loja física para comprar. Quando ele entra na sua loja física, ele já pesquisou no mundo online. Verdade. Né? Então, o que as empresas não estão percebendo é que a gente não fala mais em canal. Isso não é relevante. É relevante a gente falar da jornada do cliente. E aí a jornada do cliente é história para a gente ficar aqui falando 2 programas. E você gosta da jornada do cliente? Você acha que isso aí tem virado uma tendência? A gente tem ouvido isso de diversas maneiras, diversas formas diferentes. Você acha que ela é um divisor de água para quem é empreendedor? E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou dar um passo para trás, né? E já volto na jornada. A gente precisa entender o que é consumo. Né? A gente passou muito tempo com o consumo pautado no produto, agora o consumo é pautado no cliente, mas a gente não sabe o que é consumo. Então, o que a gente entende como consumo? O ato da compra. Né? Só que não. Consumo é um vínculo de sentido entre marca, pessoa e produtos. Né? Se eu não entender a etapa do consumo, o processo do consumo, eu não consigo explicar a jornada do cliente. Então, eu não consigo explicar, por exemplo, por que você quer comprar um produto. Né? A jornada do cliente começa muito antes do start. Né? Então, você tem a sua necessidade, como você vai buscar, a sua relação com a posse, a sua relação da compra, né? A sua relação até do descarte. Então, a jornada do cliente é fundamental para você entender o seu cliente, para você entender como você vai prender a atenção dele, como você vai se comunicar, para você gerar a experiência do cliente, para você caminhar. Isso vai mudar de empresa para empresa, de repente até de cidade para cidade. Tem locais que talvez tenha clientes muito jovens, que aí você vai ter um tipo de experiência, e se você tiver o mais idoso, vai ter uma outra vertente, dependendo da região, também você vai mudar bastante, né? Muda, porque assim, qual que é uma dificuldade hoje da gente pensar? O consumidor, ele não tem tempo, ele não tem atenção e ele não tem confiança, mas ele quer ser tratado de uma forma única, né? A tecnologia te ajuda a customizar. Sim. Né? Só que a jornada do cliente, ela muda, porque assim, a minha necessidade, ela é diferente da sua, para consumir o mesmo produto. Você sabe que, te ouvindo falar assim, eu fico um pouquinho com dó dos funcionários públicos, né? Porque vão sofrer bastante, né? Eu vou te dizer o seguinte, as mudanças estão chegando em todos os setores, em todos os setores. Por quê? Quem é o cliente do funcionário público? Somos nós. Somos nós. Né? E nós hoje pensamos e agimos dessa forma. Sim. Então, nós vamos exigir das empresas públicas cada vez mais competitividade. Até porque alguns serviços públicos eles já podem ser substituídos. Né? Então, e a gente tem o lado bom, a gente tem empresa pública usando blockchain, a gente tem empresa pública usando metodologia ágil, a gente já tem aí alguns avanços nesse sentido.
não tem como ficar fora. Não tem, não tem. E me conta, para os funcionários da empresa, como fazer esse despertar no funcionário esse propósito de olhar para o cliente de uma maneira que ele sempre tem razão e que ele tem que estar em primeiro lugar sempre? Então, esse é um ponto que eu adoro discutir. Se a empresa não tiver uma cultura no cliente, o funcionário não vai ter isso, porque isso vem top-down, né? Isso vem de cima para baixo. Isso tem que estar na estratégia da organização, nos processos, no RH, na logística, né? No entendimento que não existe departamentos, os departamentos são a soma do valor do cliente. Então, se isso não for verdadeiro, não for genuíno, o colaborador não vai sentir isso na ponta. Quase que uma quebra daquela hierarquia que a gente, de organograma que a gente tinha, com uma visão mais holística por processo, né? E tem um outro lado, né? Você tem que ter essa cultura centrada no cliente verdadeiramente, genuinamente, né? Isso tem que vir trazendo nos processos, na liderança, em todo o aspecto, porque tem que ser verdadeiro. E a gente precisa prestar atenção que o novo cliente, ele já existe, porque ele é o colaborador. Sim. Né? E se a empresa não consegue entender o colaborador jovem, não está entendendo o cliente. Não vai entender o mercado. Não vai entender o mercado. Né? Então, trabalho remoto, autonomia, parar com essa coisa de controle, né? O Brasil tem uma necessidade de controle que está ligado ao fato da gente ser um dos países com o maior índice de desconfiança do mundo, né? Então, aqui, assim, é todo mundo culpado até que se prove o contrário. Só que as empresas, elas foram sendo construídas e fazendo a sua gestão por meio de controle. Sim. E isso impede a autonomia, desenvolvimento, crescimento. E agora a gente tem um pessoal que está chegando no mercado de trabalho que faz o seguinte: tchau, eu vou embora. Ele não tem amor ao cargo, ele tem amor ao sucesso dele. E isso está muito rápido, né? Eu vou te dizer o seguinte, eles são felizes, a gente não sabia. Primeiro, né, a gente está falando de um consumidor, de um colaborador que ele já entendeu que ele não precisa ter, ele só precisa usar. Isso. Né? Se ele só precisa usar, ele não precisa trabalhar tanto, porque ele não vai pagar todos os carnês que a gente pagou a vida inteira. Ele não quer ter posse, é engraçado. Não precisa. Eu vejo pelos meus filhos, eles não querem posse, eles querem... usar. Eles querem simplesmente assim, tudo para eles assim, aluga o carro, aluga não sei o quê, usou, acabou. Mas isso é maravilhoso, né? Porque assim... Não tem apego. Não tem apego, tem mais flexibilidade, eles estão muito mais preocupados com sustentabilidade, com qualidade de vida. O jovem hoje ele tem um olhar muito por empreendedorismo, ele não está preocupado com um cargo, né? Ele está preocupado com a felicidade, com o trabalho, com a inovação, com a liderança. E, efetivamente, esse novo consumidor e esse novo colaborador está impondo uma nova ordem. Você sabe que esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou que está saindo um curso agora de faculdade chamado Ciência da Felicidade, que eu achei fantástico o título. Eu falei, poxa, mas eu nunca imaginei que um dia a gente ia discutir isso numa faculdade, que ia ter uma formação para isso. Mas a gente começou a nossa conversa te dizendo o seguinte, acho que até foi antes das nossas gravações, o quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço. Por isso eu trabalho 15, 16 horas por dia e continuo sendo feliz. Não dá para pensar mais em ficar numa empresa sendo infeliz. É verdade. Olha, gente, é triste quando a gente chega no final de um programa tão bom. Como foi boa a nossa conversa, viu? Se você não tivesse outro compromisso, a gente ia fazer aqui mais uma gravação. Mas como eu não quero te atrapalhar, que eu já estou muito feliz por você ter vindo, vou deixar as portas abertas para você aceitar uma nova data. E gostaria que você usasse a câmera para despedir do seu pessoal, falar para eles aí o que você achou do programa, o que você espera e falar o que você quiser sobre o seu serviço, o que você quiser oferecer aqui para o pessoal.
Bom, eu só tenho que agradecer, porque todas as vezes que algum lugar me dá a oportunidade de dizer qual é o meu propósito, eu já fico feliz, né? Então, falar que o conhecimento muda a sua vida, muda a sua forma de ver as coisas, muda o progresso do país. Se você quiser me encontrar, Evolui Treinamentos, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, pode contar comigo. E o convite está aceito, quando você quiser a gente volta dentro de uma outra data. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, a gente vai estar melhorando o mundo que a gente vive. Até porque eu adoraria falar sobre mentor aqui, usar um pouquinho dessa sua experiência, porque eu acho que tem muita gente que confunde mentor com coach, e eu acho que é muito bom a gente usar o programa para mostrar as diferenças disso. Marca que eu volto aqui. Tem uma coisa que eu acho que é importante, quando você pensa em ter uma mentoria, você tem a decisão de ter um mentor. E o mentor é alguém que você admira, que verdade. tem propriedade, que tem autoridade, não no sentido de autoridade, né, mas de autoridade de conhecimento, porque é alguém que vai influenciar, vai transformar. E isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Bora! Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e, por favor, dê o seu joinha lá no YouTube, é sempre um prazer poder levar vídeos para vocês. Até a próxima!